Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Madalena, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos fazer aqui uma borboleta. Já há muito tempo que eu não gravava uma borboleta. Eu gosto muito de borboletas e hoje venho trazer aqui mais uma borboleta. Já tenho pelo menos mais duas gravadas aqui no meu canal e hoje vamos fazer esta borboleta. Bora lá? Bora para o vídeo. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de linha. Eu, neste caso, estou a fazer com este lilás e branco. Isto é linha de crochê número 6. Preciso, no meu caso, de uma agulha 2,5, mas normalmente esta linha preciso de uma agulha número 2. Mas eu prefiro fazer com a 2,5, que eu tenho o ponto um pouquinho apertado. Preciso de um pouquinho de cola de silicone. Destas pecinhas que são de fazer brincos, que eu não sabia para que era isto, mas já me explicaram. São pecinhas de fazer brincos, que eu faço aqui as anteninhas. Precisamos de duas pecinhas destas. Precisamos, no meu caso, eu pus-lhe aqui umas miçanguinhas aqui nas pontas e aqui no centro. Eu estou a fazer com miçanguinhas roxas. Estou a fazer com estas miçanguinhas roxas. Eu usei uma em cada pontinha da asa, que são 8, e usei 2, 4, 6, 7 aqui no centro. 2, 4, 6, 7. Mas como elas não são todas no mesmo tamanho, podem ser 7, podem ser 8. Elas, umas são mais pequeninas, outras são maiores. Pronto, eu usei 7 aqui e 8 nas pontinhas. O que precisamos de mais? Precisamos de uma tesoura. Precisamos de um pouquinho de folha de feltro para... É um pouquinho de nada, estão a ver? É uma coisinha assim deste tamanho, que é para nós colarmos aqui atrás. Para tapar aqui as costuras, para tapar tudo. E depois, para se quiserem, por exemplo, colar aqui um ímã e fazer um ímã, colam aqui em cima. Se quiserem pôr um alfinete, colam aqui em cima. Pronto, eu faço assim um pouquinho, um pedacinho. Isto é folha de feltro, é uma coisinha mesmo, este ainda é mais pequenino do que aquele, é um pedacinho assim, mesmo pequenino. Precisamos de duas pinças, porque depois quando tiver a colar, nós pomos uma pinça assim de cada lado para colar, pinças ou outra coisa qualquer que vocês tenham, e precisamos de uma agulha fininha, uma agulha de mão, mas uma agulha fininha para nós conseguirmos passar as nossas miçanguinhas ali, aqui para dentro da nossa linha. Então, vamos lá, vamos começar a nossa borboleta, bora lá. Então, vamos lá. Eu agora vou começar ao contrário, vou fazer o centro em lilás e a parte de fora em branco, vamos ver como fica. E eu tenho aqui 8 correntinhas. Sim, 8 correntinhas. Vou fechar aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Puxo o meu fio logo aqui para este lado, que é para o esconder, e vou fazer aqui dentro um ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei assim com um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma, 2 correntes. E vou fazer novamente um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, 2 correntinhas. E vou fazer isto por 8 vezes. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes. Por 8 vezes. Eu vou fazer as minhas e eu volto já com vocês. Fiz aqui os meus 8 bloquinhos de 3 pontos altos parados por 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vou fazer mais 2 correntes. 1, 2. Vou pegar aqui neste primeiro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar com um ponto baixíssimo até este primeiro espaço de 2 correntinhas. E vamos logo
aqui, em vez de fazer baixíssimo, faço logo um ponto baixo. Uma correntinha que equivale ao primeiro ponto alto. E vamos lá fazer aqui mais 3, mais 2, para ficarmos com um bloco de 3 pontos altos. Fazer mais o primeiro que fiz um ponto baixo e uma corrente, mais 2 que são 3 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes. No mesmo espaço, faço novamente mais 3 pontos altos, tudo dentro das mesmas 2 correntes. Tudo dentro do mesmo espacinho. Assim, tudo dentro do mesmo espaço. Agora, vou passar direto, sem correntinhas de separação, vou fazer no próximo espaço de 2 correntes, vou fazer exatamente a mesma coisa. 3 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3, e mais 3 pontos altos. 2 e 3. E agora vou fazer isto dentro dos outros espaços todos. Já fiz em 2, vou fazer nos outros 6, sem correntes de separação aqui entre um bloco e outro. E vamos lá aqui fazer a nossa carreira toda assim. 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Sem correntes de separação, passamos para o nosso espaço, para o próximo espaço e fazemos exatamente a mesma coisa. Bora lá, vou aqui fazer os meus, volto já com vocês. Fiz aqui a minha carreira toda, isto está assim cheio de folho, mas não se preocupem que é mesmo assim. Vou lá outra vez no primeiro ponto alto, vou caminhar com ponto baixíssimo, até aqui ao centro deste primeiro espacinho, faço uma correntinha de segurança e já posso cortar o meu fio. As nossas 2 primeiras carreiras estão feitas, já posso cortar aqui esta pontinha, porque este fio já ficou ali rematado e as nossas 2 primeiras carreiras estão feitas. Então, agora falta mais uma. Agora, vamos colocar as nossas pedrinhas na nossa linha. Para fazermos a nossa última carreira, vamos colocar aqui as nossas miçangas, que isto não são pedrinhas, isto são miçangas, porque são mais pequeninas. Se quiserem pôr pedrinhas pequeninas, também põem, não tem problema. Eu é que pus miçanguinhas, que era o que eu tinha, que ficasse aqui bem. Então, eu coloquei a linha na minha agulha e aqui vou colocar 8 miçanguinhas. Vou procurar assim as que estejam mais parecidas umas com as outras. Esta. 1, 2, 3, 4, 5, 5, que já só lá estão 2 porque 3 saíram. 5, 6, 7 e 8. Pronto. Eu já coloquei 8 miçanguinhas aqui. Deixem-me confirmar, porque depois falta uma. É muito chatinho. 2, 4, 6, 8. Já coloquei 8, porque são 8 pontas das asas. E eu já coloquei aqui as minhas 8 miçanguinhas. Então, agora vamos lá tirar a agulha. E vamos lá continuar aqui a fazer. Tirar as miçangas daqui, porque elas vão fazer com que apareça foco na câmara. Então, eu não começo logo aqui em cima de onde acabei. Vou começar aqui atrás, que é por causa das linhas não ficarem todas em cima umas das outras. Eu começo assim, mas vocês comecem do jeito que vocês estão habituados. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Fica logo o meu fio aqui e eu vou trabalhar em cima dele para o arrematar.
E vou fazer aqui 5 pontos altos, desculpem. 4, contando com as correntes. As primeiras correntes contam como o primeiro ponto baixo. Fiz 5, primeiro ponto baixo não, desculpem, o primeiro ponto alto. Fiz 5 pontos altos. Agora faço uma corrente. Vou buscar lá uma das minhas miçangas. E vou fazer mais uma corrente. Assim, apertadinha. Façam assim, de maneira que depois de ela estar feita, apertem, que é para não ficar ali um ponto muito largo. E agora vamos fazer aqui um picô. Desculpem que eu já estou a abanar. Pegar aquelas duas alcinhas ali e fazer um picô com um ponto baixíssimo. Pronto, a nossa primeira miçanguinha já ali está. Agora, vamos lá continuar e vamos fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Já posso cortar este fio, porque ele já ficou ali rematado ali por baixo. E aqui neste espaço, entre um bloco e outro, aqui onde nós não pusemos correntes nenhumas, vamos fazer um ponto baixo. Tá? E ficamos assim com a nossa primeira pontinha feita, ponta da asa feita. Vamos lá, para a próxima. Vou fazer mais uma com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 5 pontos altos. Vamos lá buscar a nossa miçanga. Fazemos uma correntinha antes de pôr a miçanguinha. E vamos lá buscar a miçanga e fazemos outra vez uma correntinha, mas a miçanga ficou ali no meio. E agora apertamos esta corrente, que é para não ficar muito solta. E novamente estou a abaná-los, cada vez que vir a agulha para cima. E agora vamos fazer aqui um ponto picô, mas com um ponto baixíssimo. Tá? E agora vamos fazer mais 5 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho destas 3 correntes. 2, 3, 4 e 5. Já posso cortar este fio, porque também já ficou ali rematado. E no próximo espaço, entre os blocos, mas que não fizemos ali corrente nenhuma, vamos fazer um ponto baixo. Estão a ver? Fica assim. Agora, vamos fazer, já fizemos 2, são 8, vou fazer as outras 6, e eu já volto com vocês para nós terminarmos a nossa borboleta, tá? Volto já com vocês. Eu fiz aqui as minhas pontinhas todas, a minha última carreira, coloquei as minhas miçanguinhas todas aqui e ficamos com uma pecinha assim. Agora, fiz aqui o meu último ponto baixo, vou cortar o meu fio e puxo assim. Agora, vou colocar a minha agulha. Eu gosto sempre de terminar assim com a agulha, porque fica mais perfeitinho. Vou aqui neste primeiro ponto alto, minha agulha da frente para trás, vou lá dentro do ponto baixo, ali dentro do ponto baixo de onde saí, aqui, e vai lá para trás também, ajusto e pronto.
Agora, basta levar o meu fio aqui para trás, passar aqui nestas alcinhas, assim, passo aqui por baixo de uns fiozinhos, de uns pontinhos, e pronto. O meu fio está arrematado. Tem ali um remate perfeito, que eu já não sei onde é que foi. Olha, já não sei. Foi aqui, porque comecei ali com as 3 correntes, foi aqui. E pronto, está um remate igual aos outros. E nós temos a nossa borboleta quase pronta. Estão a ver? Agora basta dobrar. Isto está assim, uma florzinha assim cheia de folha, que é isso mesmo que se quer. Dobra-se 4 pontinhas para cada lado e temos aqui a nossa borboleta já quase pronta, tá? Então vamos lá agora colocar aqui as anteninhas. Vamos buscar aqui as anteninhas e vamos colocá-las. Vamos colocar esta anteninha, levantamos e vamos passá-la assim no meio do crochê, no meio destes pontinhos assim do crochê. Vamos passar, atravessá-la, para elas passarem uma por cima da outra. Esta empurramos ali para aquele lado. Sim. Agora, esta atravessamos ao contrário. Apanhamos uns pontinhos do crochê e passamos ali para o outro lado, assim. Vemos o tamanho que nós queremos deixar as anteninhas, porque depois isto com o alicate pode-se moldar. Eu coloquei esta mal, porque não a coloquei no centro, coloquei-a de lado. Isto depois molda-se com a pontinha do alicate, ou até com os dedos. Nós colocamos assim o tamanho que nós queremos, assim, maiores, um pouquinho mais pequeninas. Vou colocar um pouquinho mais pequenina, virar assim, isto é molinho, assim, mais ou menos deste tamanho. Agora, o que é que eu faço? Viro, corto um pouquinho deste excedente, mas eu corto um pouquinho. E viro assim. Vejo se ela ficou lá no sítio que eu queria, sim. Sim, no sítio que eu queria. E agora, com o meu alicate, vou aqui e aperto. Pronto. Ela fica ali apertada, já não sai, não é esta, é esta. Estão a ver que ela já mexe, mas não sai do sítio, como esta que sai do sítio. Ela mexe, mas já não sai do sítio. E eu vou fazer igual à outra, vou pô-la mais ou menos do mesmo tamanho. Cortar um pedacinho. Viro. Confirmo se ela está. Sim, está do mesmo tamanho. E agora basta-me endireitar e apertar da maneira que der mais jeito, porque por vezes não estamos virados para o lado certo, temos que virá-la para o lado que der mais jeito. Pronto. Agora vou virá-las para o lado que eu quiser, porque isto é molinho e molda
do jeitinho que eu quiser. Esta está um pouco acima, não está bem apertada como eu quero. Assim está bem melhor. Pronto. E tenho aqui, depois é como eu vos digo, depois de pronta, molda-se as anteninhas ao tamanho e ao sítio que nós queremos. Agora, o que é que nos falta? Falta-nos colocar aqui, na linha roxa, eu vou colocar na linha roxa, vou colocar novamente aqui umas 7 miçanguinhas. Vou aqui colocá-las, eu volto já com vocês. Eu já coloquei aqui as minhas miçanguinhas na minha linha, isto é um pedacinho de linha, um bocadinho de linha roxa. Agora basta colocar aqui em cima, este será a parte do direito, colocar aqui em cima e vamos dar aqui a volta à nossa borboleta. Agora o que é que nós vamos fazer aqui? Dar 2 nozinhos, endireitarmos as miçanguitas, para as miçanguinhas ficarem aqui à frente direitinhas. Se vocês acharem que são muitas, 7, que é o que me está a parecer que estas são muitas, acho que vou ter que tirar uma, porque elas são grandes, não são todas do mesmo tamanho, e eu acho que eu vou tirar uma. Eu vou tirar uma das miçangas, porque eu acho que 7 são muitas. Porque estas miçangas não são todas do mesmo tamanho, umas são mais redondinhas, outras são mais sobrecompridas. E eu acho que 7 que são muitas e depois sobram. Ficam umas muito, esta fica muito para cima e a outra fica muito para baixo. Então, eu vou fazer assim. Esta está teimosa, quer ir ali para aquele cantinho, mas ela não é mais teimosa do que eu. Eu não sou teimosa, sou persistente. Eu não sou teimosa, eu não posso dizer que sou teimosa, senão os meus filhos apanham a deixa e não param de me chamar teimosa. Eu não sou teimosa, sou persistente. Vamos lá. Agora vamos dar aqui 2 nozinhos. E mais um, que é para elas não fugirem. Agora vamos lá ver se elas estão bonitinhas. E pronto, elas estão aqui bonitinhas na nossa borboleta. Estão a ver? Agora aqui, cortamos. Não vamos cortar rente, deixamos uma pontinha de fio, assim, uma pontinha de fio. E vamos com a nossa cola. E vamos colocar aqui um pouquinho de cola aqui em cima. Podemos primeiro fazer assim, pôr um pouquinho de cola aqui por dentro. Mas não colem a asa toda, porque fica mais bonita. É só um pouquinho aqui no centro, de um lado e do outro. Não colem a asa toda, porque depois a asa fica colada e fechada e com a asa, se a asa abrir, fica mais bonita. Não colem a asa toda, estou a dizer, se vocês gostarem de ver a asa toda colada, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. É só usarem um pouquinho de cola e fecharem. Assim, toda fechada. Eu, como acho que fica mais bonita se abrirmos assim, por isso é que eu não colo a asa toda. Agora que já colamos ali por dentro, já pusemos cola ali por dentro, vamos lá buscar o nosso pedacinho. Este fio tem que ser um pouquinho mais cortado, porque senão vai-se ver ali em cima. Vamos lá colocar aqui um pouquinho de cola aqui também, que é para os nossos fiozinhos ficar aqui coladinhos. Vamos lá buscar aqui o nosso pedacinho de feltro, de folha de feltro, e colar aqui em cima, assim, em cima ali dos nozinhos. Não deixem muito para cima, para não se ver aqui muito aqui neste sítio, aqui em cima, para não se ver muito aqui, nem muito para baixo. Deixem assim, aqui.
Eu vou fazer um bocadinho de pressão só para ela não cair, que depois eu já lhe coloco as molinhas, porque depois eu coloco as pinças assim de um lado e do outro, as pinças um pouquinho, para isto ficar bem colado. Eu coloco-lhe assim as pinças, uma de um lado e outra do outro, mas depois eu já coloco, que é para vos mostrar sem pinças, que fica mais bonito sem as pinças. Então pronto, olha, ficam aqui com mais um modelo de borboletas. Eu gosto muito de borboletas. Ficam aqui com mais um modelo de borboletas com umas miçanguinhas nas pontas. Agora estava-me a esquecer como é que isto se chamava. Isto, o sono faz destas coisas. E eu estava-me a esquecer como é que isto se chamava. Mas lembrei, são miçanguinhas. Vou baixar aqui a câmera para vocês verem. Elas ficam mesmo muito fofinhas e muito bonitinhas. Tá? Então pronto, deixo-vos aqui mais uma ideia de uma coisa engraçadinha, bonitinha, que vocês podem fazer. Se quiserem colocar aqui um ímã, faz um ímã para pôr no frigorífico, um alfinete, um porta-chaves. Se agarrarem aqui, sim, uma argolinha, faz um porta-chaves, uma aplicação numa peça. Pronto, usem como quiserem. Usem e abusem das borboletas, que as borboletas são lindíssimas. Eu fiz nesta cor, vocês fazem na cor que vocês mais gostarem. E pronto, então vá. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. Eu já devia ter dito isto, mas nunca me lembro. Pronto, vocês também já sabem isso. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem aí o vosso like para dar uma forcinha no meu canal para ajudar a crescer. E pronto, e fiquem bem, fiquem com Deus. E até ao próximo vídeo. Tchau!